Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2020. O nosso tema, o nosso propósito é o estudo da carta aos Colossenses e, na sequência, a carta a Filemon. Nós estamos atualmente na lição número 3, agora com o título A Plenitude de Todas as Coisas em Cristo Jesus. Lição esta que é para a classe ou as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica ou leitura bíblica em classe, Colossenses capítulo 1 do verso 14 a 23, e peço a todos que acompanhem esta leitura nas Sagradas Escrituras. Verso 14, dizendo: o assunto anterior, falando filho de Deus ou filho do amor de Deus. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé,
e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Este é o texto bíblico, e dentre eles tiramos o verso 19 para nosso texto áureo e destacamos agora lendo: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que em Jesus habitasse, estivesse toda a plenitude. Para esta lição número 3, com o título A Plenitude de Todas as Coisas em Cristo Jesus, temos o nosso esboço com desenvolvimento nos tópicos: primeiro, Cristo Jesus e a plenitude da criação; segundo, Cristo Jesus e a plenitude da igreja; e encerrando com o terceiro tópico, apelo aos Colossenses. Assim, dando sequência à nossa lição, lembrando que temos conosco material de classe, material para ser distribuído aos alunos nas classes de jovens e de adultos, e desse material tiramos o resumo que apresentamos nesta exposição. Chegamos a um dos momentos de maior elevação da epístola aos Colossenses. Na verdade, essa escritura já começou de uma forma bastante devocional, com a demonstração de afeto do apóstolo e pela sua petição, exortação, para que os fiéis alcançassem a plenitude de Deus em suas vidas. E tendo mencionado o Filho do amor de Deus, o apóstolo passa a demonstrar que essa plenitude de vida só pode ser alcançada nele. Mais ainda, que a plenitude de todas as coisas, nos céus e na terra, espirituais e materiais, também se encontra na relação de Cristo Jesus. Então observe que a nossa lição está inteiramente dentro daquela exposição também, que diz: Jesus, Ele sendo a porta, o caminho, a verdade, a vida, e sem Ele ninguém chega ou vem ao Pai. Está tudo em Cristo Jesus. É o propósito de Deus revelado nessa carta e nesta lição em especial. Ou Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Mas continuando na nossa lição, passando o primeiro subtítulo, Cristo Jesus e a plenitude da criação, no nosso primeiro parágrafo do nosso material de classe, resumimos o que se segue. Como vimos na lição passada, em sua petição, Paulo desejava que os irmãos colossenses compreendessem como deveriam ser gratos ao Pai por tê-los tirado da potestade das trevas e transportado para o Filho do seu amor, ou para o reino do Filho do seu amor. Esta é uma obra espiritual, onde Cristo quebrou o jugo do pecado, pelo qual os poderes da maldade nos mantinham cativos e cegos para a verdade, e então nos estabeleceu como livres, em uma posição superior e triunfante sobre essas forças da maldade. O apóstolo discorrerá mais sobre este assunto, mas por enquanto basta entender que esta libertação ou redenção foi comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz, sangue pelo qual obtemos a remissão dos pecados. Gostaria de estar voltando à leitura bíblica em classe, em particular dos versos 14 a 17,
que em torno do qual esse subtítulo está firmado: Cristo Jesus e a plenitude da criação. Releio aquele texto nos seus primeiros versículos. Jesus, Filho do amor de Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aí está o que nós devemos estar considerando: Jesus na plenitude da criação. Palavra clara, mostrando em Jesus a própria imagem, o resplendor da glória de Deus, que é falado também em Hebreus, e aqui sendo colocado desta forma. Eu gostaria de lembrar que existe um falar no meio evangélico hoje, dando um destaque muito grande ao Espírito Santo. Não, agora eu oro para o Espírito Santo. Eu fico perguntando, e essa palavra aqui? E essa palavra? Que Deus colocou tudo em Cristo Jesus, centro de tudo. Então, cuidado. Pessoas acham-se numa inovação, numa coisa superior àquilo que o Evangelho não diz. Enquanto Paulo, já na lição anterior, vimos que ele diz que queria que chegássemos à plenitude do conhecimento de Deus, e veio falar em Cristo Jesus, imagem, resplendor da glória de Deus. E Jesus mesmo disse: quem ouve a mim, ouve o Pai. As palavras que eu digo não são minhas, mas são do Pai. E as obras que eu faço, não as faço eu, mas é o Pai quem as faz. Então observe bem esse particular. Não entendendo, as pessoas estão criando coisas diferentes. A ideia de quem orar ao Espírito Santo, a Jesus, ao Pai, e acha gente aí, um pensamento que está correndo por aí, que se orar ao Espírito Santo é o máximo, e acesso às coisas de Deus é Cristo Jesus. Então não há entendimento correto diante dessa mesma palavra. Continuando, relembrando mais um verso, um texto bíblico para nós estarmos apoiando nossa argumentação e apresentando a nossa lição depois diante da classe. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, temos: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ainda continuando em um novo parágrafo, ainda no subtítulo 1, Cristo Jesus, a plenitude da criação, relembrando dos textos, versos 14 a 17, base da nossa lição e estudo de agora. O parágrafo traz a seguinte colocação: embora a redenção do povo de Deus seja o aspecto mais profetizado e explicado nas Escrituras com relação à obra de Cristo, o sacrifício do Calvário representa o fundamento para a realização de um propósito amplíssimo, sábio, soberano
e perfeito da parte de Deus, para com todas as coisas, por toda a eternidade. Assim, quando expressa que Cristo é a imagem do Deus invisível, o apóstolo quer dizer que ele é a forma visível, compreensível do Pai. E mesmo que essa forma divina pudesse ser reconhecida apenas espiritualmente, nem por isso deixou de assumir a própria carne e entrar em contato com o mundo que o rejeitou. Já a denominação primogênito não significa apenas que ele tenha sido o primeiro a ser criado ou gerado, sendo Jesus unigênito do Pai. Mas, como se explica no verso seguinte, é porque nele foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por ele e para ele. E outra palavra, sem ele nada se fez. Então observe que ou o que existe e existe por causa de Jesus, e outra coisa não existe, porque fora de Jesus não existe mais nada. Continuando, portanto, tudo pertence ao Filho. Isso também implica que nenhuma potência e autoridade, seja material ou terrena, espiritual ou celestial, subsiste à parte, ou seja, fora da sujeição absoluta ao próprio Cristo. Ou seja, qualquer coisa que existir de poder, de autoridade em todo o universo, espiritual ou terreno, tudo isso está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Não existe nada, absolutamente nada fora de Jesus. Aí eu posso colocar nessa expressão: nem arcanjo e nem querubins que assistem diante do trono de Deus, e que nós lemos na palavra os 4 animais viventes que assistem diante de Deus. Ou seja, tudo está debaixo da realidade que pertence e subsistem por Cristo Jesus. Aí, versos que nós temos, que podemos estar colocando também no estudo junto à classe, diz Hebreus capítulo 1 e verso 6, e depois o verso 14, mas verso 6: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Deus apresentando Jesus, e determina que todos os anjos, todos os seres angelicais o adorem. E depois coloca: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É a palavra de Hebreus outra vez, no capítulo 1, dizendo que em Jesus está toda a excelência, mais do que os anjos, mais do que o sumo sacerdote, mais do que Moisés, mais do que os profetas. Em Jesus está a excelência de tudo. Já em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, nós temos a palavra que mostra aquele momento em que João, o evangelista, recebendo todas aquelas revelações no âmbito celestial, arrebatado nos lugares celestiais, e assim se registra: e eu, João falando, lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou servo contigo, e de todos os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí estão as colocações para nós entendermos. Mas para nós vermos mais claro ainda, eu convido para nós acrescentarmos ao nosso material de estudo
a palavra que nós temos no capítulo 5 de Apocalipse. Aqui nós vimos em Hebreus 1:6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Mas em Apocalipse capítulo 5, nós temos a revelação e a apresentação, o momento da manifestação de Cristo Jesus para abrir o livro que está selado com 7 selos. E a palavra diz assim, verso 7, Apocalipse capítulo 5: e veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então observe a cúpula máxima de Deus. Quando Jesus se manifesta, pronto, todos eles se prostram diante de Jesus. E as palavras seguintes nós vamos ver no verso 13, por exemplo: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Ou seja, a plenitude de tudo se rende a Jesus quando este é manifestado. Então coloquemos dentro da nossa lição esse entendimento: em Cristo Jesus está a plenitude de tudo, tudo depende dele, porque foi criado para ele, criado por ele, e existe, é sustentado, subsiste por ele. Então tem como desligar de Jesus? Não tem como. Por isso que espiritualmente desligado de Jesus já é morto. Parece que tem vida, pode se locomover, pode falar, pode andar, pode tanta coisa, mas espiritualmente está morto, está desligado daquilo que é o sustento de vida. É como a pá de um ventilador, né? Roda, roda, mas o botão tendo estado desligado, está rodando, mas terminando a sua energia, a sua força, e cessa para sempre, deixa de existir. Muito bem, são essas primeiras colocações que nós temos neste texto. E nosso primeiro subtítulo: Cristo Jesus e a plenitude da criação. Portanto, vamos entender de uma forma simples: Deus gerou a Jesus. Observe bem, Deus gerou a Jesus, e nele, nesta geração, Jesus estava toda a plenitude do seu projeto, porque tudo para Jesus, e Deus determinou que fosse por ele e sustentado também por ele. O início é Jesus, ele é o alfa, como também ele é o ômega, princípio e fim de tudo. São outras expressões para falar desta plenitude de Jesus, ou ele sendo primogênito, ou nele estando todo o propósito de Deus. Continuando na nossa lição um pouco mais, passando ao subtítulo segundo, Cristo Jesus e a plenitude da igreja, nós temos um primeiro parágrafo que vai falar agora de Cristo Jesus
e a igreja. Agora, colocando nós, por enquanto, numa forma mais superficial de estudar, a igreja como sendo a multidão de povos, nações, tribos e línguas. Vamos entender bem isso? Nações, tribos, povos, línguas, que são de Cristo Jesus, que vieram a Ele. Esta é a igreja, não é instituição religiosa. Aí que precisamos ter cuidado. Já no passado, no povo de Israel, já havia aquela máxima: nem todos de Israel são israelitas. Então tem os que verdadeiramente são de Cristo Jesus, e Paulo diz: ficar firme este concerto. Deus conhece que são seus, e essa multidão dos que são dele é que nós chamamos a igreja, representada como um corpo, onde no corpo, na verdade, sendo um, há uma multidão de membros, que na verdade são milhões, bilhões, não sei contar, de células vivas, que um junto ao outro, tudo posicionado adequadamente, forma a unidade de um corpo. Assim é a igreja. Mas dentro do nosso texto, no primeiro parágrafo, mas é na revelação entre Cristo e a igreja que essa plenitude divina proposta, como a razão de ser de todas as coisas, encontra a sua mais perceptível expressão, aqui representada no simbolismo da igreja e do corpo, pois a igreja é formada por aqueles que, alcançados pela graça e virtude do sacrifício de Jesus Cristo, são reconciliados com Deus e feitos voluntariamente submissos ao seu senhorio. Esses são aqueles que entendem que a plenitude de Deus para as suas vidas foi alcançada quando Cristo nasceu em seus corações, e agora precisam se conservar nela. Muito bem, vamos colocar isso aqui: Cristo Jesus e a igreja sendo o corpo e Jesus a cabeça. Aí está a dependência, vamos dizer, nesse nível, numa palavra mais simples, a respeito da multidão dos salvos, todos eles dependendo naturalmente da cabeça, que é Cristo Jesus. E só tem uma cabeça, vamos perceber esse aspecto. Muita gente está colocando outros intermediários e etc. Não, qualquer homem, por mais virtuoso que seja, ou mulher que foi virtuosa dentro do temor de Deus, no serviço a Deus, não passa de uma simples célula, entre aspas, espiritual no corpo de Cristo Jesus, nesta multidão de nações, povos, tribos e línguas. Percebamos bem isso. Então é a cabeça, é de Cristo Jesus que vem todas as ordens e o controle de todas as coisas, e onde está o objetivo e o direcionamento daquilo que é o propósito de Deus, o Pai, porque Jesus, na verdade, determinou fazer tão somente a vontade do Pai, e no fim de todas as coisas vai entregar ao Pai tudo que ele conquistou e que é dele, mas a glória máxima é do Pai. Lembrando em Efésios capítulo 5, essa comparação da multidão dos salvos com Efésios capítulo 5, verso 22 a 24, que fala do casamento, da união. E observe, homem e mulher unidos formando uma só carne. Agora é diferente, é Cristo Jesus o Criador, a criatura, unidos formando um só corpo espiritual. É em espírito essa comunhão, essa união, pelo que a igreja não é noiva nem namorada de Jesus. A igreja tem que ser esposa, porque forma um corpo, é uma união. Entendamos bem isso, além de que tem que gerar filhos, né?
pela fé. Muito bem, o texto em Efésios é bem conhecido, quando diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Voltando atrás, o caso da mulher do marido é só a figura. A mensagem, na verdade, é: todos nós sermos sujeitos a Cristo, a cabeça, o senhorio desta união que Deus assim estabeleceu. Muito bem, isso que nós estamos falando, quero destacar outra vez, está na nossa leitura bíblica em classe, que eu quero reforçar lendo de novo, no verso 18 e versos à frente, até o 20. Assim está escrito, que é o nosso assunto desse subtítulo 2: Cristo Jesus, a plenitude da igreja. E Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Muitas vezes, numa simplicidade, e já foi colocado isso anteriormente, no subtítulo anterior, volto a frisar: Jesus só para perdão dos nossos pecados. Não é só isso, não, é muita coisa envolvida, muita coisa envolvida, e uma das principais é demonstração da justiça de Deus, e depois reconciliar também até aquilo que nós não vemos, pelo que também não entendemos dos lugares celestiais. Mas continuando um pouco mais, no parágrafo 2º, podemos ainda estar citando do material de classe o parágrafo que diz: mas, além da criação e da igreja, há outro campo em que o senhorio do Filho de Deus deve ser considerado: os mortos. Não é porque não fazem mais parte da presente existência material ou espiritual que estes ou esses não têm nenhuma relação com Cristo. O propósito divino também lhes reservou uma parte na plenitude que há em Cristo. Afinal, Jesus é também a ressurreição, tendo Ele mesmo ressuscitado, e um dia, ao seu comando, todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. É João capítulo 5, o verso 28. Assim ele será juiz dos vivos e dos mortos, decidindo o destino eterno de todos. E vejamos ainda, cooperando com esta exposição, os textos de Timóteo, primeiro no capítulo 4, verso 1, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus, Paulo falando a Timóteo, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou Apocalipse 20, verso 11: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Jesus, Senhor absoluto, eu poderia dizer nesse caso, do que existe e do que não existe, mas o que não existe não se conta. Então, se existe, está em Cristo
Jesus. Continuando um pouco mais, no terceiro parágrafo desse subtítulo, segundo Cristo Jesus, a plenitude da igreja, o argumento da plenitude de todas as coisas em Cristo chega ao ápice nos versos 19 e 20, onde o apóstolo explica que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus quis que todas as coisas convergissem sob o domínio de seu Filho amado, de maneira que nada possa existir fora dele. Por isso dissemos que o sacrifício da cruz não visava apenas a reconciliação do povo de Deus na terra, pois Deus queria reconciliar todas as coisas, também nos céus. Assim como o pecado de Adão trouxe vitupério e corrupção sobre todos os seres, sob a sua responsabilidade, do mesmo modo a reconciliação trará a restauração de todas as coisas, céus e terra. De fato, os fiéis são considerados a nova criação de Deus. Aí, numa restauração de Deus, nova criatura somos. E a palavra em textos bíblicos, Romanos capítulo 8, verso 20, Paulo dizendo sobre essa expectativa de se alcançar esta restauração, redenção, reconciliação com Deus, ao dizer: porque toda a criação ficou sujeita à vaidade, ou a ser passageira, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observe o nada, pó da terra, via ser filho de Deus numa eternidade. E Tiago capítulo 1, verso 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então consideremos que temos visto até agora, primeiramente Cristo, a plenitude da criação, e essa plenitude em particular na igreja, no âmbito ou na dimensão da nossa existência aqui. Muitas vezes nos detemos nessa compreensão a nosso respeito, mas a operação de Deus ultrapassa muito além, muito além. E eu poderia ousar dizer que é Deus operando para a sua própria santificação, sua própria justificação, em tudo. Vou me colocar na posição de um contendente com Deus, um homem criado do pó. Mas por que o Senhor me fez do pó? Podia me fazer de um ponto mais excelente. Por que eu sou de carne e osso? E Ele mesmo, Deus, responde em se fazer, ao se fazer também carne e osso, tomou a nossa forma. E depois diz a palavra: e vemos da sua glória entre nós. Ou seja, Ele, na forma com que Ele nos fez, então não houve desprezo ou menosprezo em Deus em nos criar do jeito que somos, porque Ele mesmo se fez um de nós, e mostra que isso é independente, porque a glória não é o material do que foi feito, mas onde se chega ao final. A excelência das coisas não está no início, mas está no fim. Aí que precisamos entender. Continuando nossa lição, no terceiro subtítulo, apelo aos Colossenses. Observe que ele estava falando aos Colossenses lá no início, na lição anterior, exortando-os para que chegasse à plenitude do entendimento e do conhecimento de Deus. E vem falando dessa excelência em Cristo Jesus, e de Jesus nesta primazia, princípio e fim, cabeça da igreja. E agora volta para os Colossenses numa nova exortação,
ou num apelo que está no parágrafo 1º desse subtítulo 3º, apelo aos Colossenses, e o texto que eu queria ler outra vez está no verso 21 a 23. Releio: a vós também, observe, ele volta a dirigir diretamente aos Colossenses, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Agora, falando no parágrafo 1º desse 3º subtítulo, depois de explanar o escopo muito mais amplo da plenitude divina que os colossenses deveriam almejar em sua vida cristã, Paulo se volta novamente para eles para lembrá-los de que eles estavam incluídos neste grandioso propósito de Deus, de fazer todas essas coisas convergir em Cristo Jesus. A vós também, é o texto, agora contudo vos reconciliou. Notemos que há um destaque sobre a necessidade da reconciliação, pelo fato de que o homem, pelo pecado, se fez estranho e inimigo no entendimento, e que essa reconciliação se deu através da morte do Filho amado de Deus. E ainda que este sacrifício é eficaz, e ainda respondo que este sacrifício é eficaz para suprir todas as suas necessidades espirituais, até aquele dia, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Observe bem esse particular, é ele operando para nos apresentar a ele mesmo, agora aprovados. Antes desaprovados e inimigos no entendimento, Deus opera tudo. Primeiro, perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, e vai trabalhando em nós, aquele que começou em nós a boa obra, ele mesmo prossegue nessa obra até alcançarmos a perfeição, para apresentar nós mesmos a ele. É como o escultor que faz a escultura, faz tudo direitinho, capricha, depois ele vai contemplar, agora tá bom, está no ponto que eu queria. Assim seremos nós no nível espiritual, para estarmos com ele na eternidade. O que a escultura faz? Qual o mérito da escultura? Nenhum, porque o artífice, e no caso aqui é Deus, que vai trabalhando tudo e dando vida à sua escultura ainda, para apresentar a si mesmo aquele projeto que ele quis e depois estar com ele na eternidade. Assim, a palavra também em Efésios 2, verso 11 até 13, vai dizer para nós: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Deus e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então é Deus trabalhando tudo isso, mas entregando a Jesus toda essa incumbência, sendo-lhe Senhor absoluto de tudo.
E falando nessa palavra, sendo o Senhor absoluto de tudo, não citei, mas lembremos de Apocalipse capítulo 6. Ao se abrir o primeiro selo, o primeiro desígnio de Deus é que é Cristo Jesus, é aquele que reina e que é o valente guerreiro e que sai vencedor e ainda para vencer, porque Jesus é o princípio de todas as coisas. Precisamos lembrar também de Apocalipse capítulo 6, a revelação do primeiro selo sendo aberto. Continuando ainda, nesse terceiro subtítulo, apelo aos Colossenses, a partir dessa plenitude que eles já haviam alcançado na pessoa e obra de Cristo Jesus, o apóstolo faz então um apelo aos Colossenses, no sentido de que não deveriam se deixar afastar do que já haviam ouvido pelo Evangelho, ou em outras palavras, de que deveriam permanecer fundados e firmes na fé. Essa era uma forma de exortá-los a recusarem qualquer novidade doutrinária que estivesse se insinuando entre eles, tentando desviar o seu foco na suficiência da pessoa e obra de Cristo, ou ainda invalidar todo empenho e esforço apostólico para levar até eles o verdadeiro Evangelho. Observemos que depois, no avançar do cristianismo, quanta alteração do Evangelho e quantos artifícios colocados para o homem chegar a Deus, enquanto na verdade é Cristo Jesus, porta caminho, mas colocam outras entidades, outras pessoas, chamados de intermediários, chamados outros diversos nomes, e normas ou filosofias humanas, como se por isso levasse a Deus. É desvio mesmo, porque tudo está em Cristo e nada fora de Cristo. Portanto, entendamos isso. Quanto engano que muitas religiões colocam como verdade fora desta palavra, é tudo centralizado e convergindo para Cristo Jesus. Assim, podemos concluir esses poucos versos que estamos estudando, definindo aquilo que está colocado também no nosso material de classe como a nossa conclusão. A razão última de todas as coisas é Cristo Jesus. Isso quer dizer que, assim como tudo teve origem nele, tudo finalmente convergirá nele, seja para a destruição ou para a vida eterna. Como membros da sua igreja, do seu corpo, consideremos o grandioso privilégio que temos recebido de compreender a relação com o Filho de Deus e saber que nele encontramos a plenitude e a razão de tudo o que somos e fazemos, seja na vida presente, seja na eternidade futura. Tudo em Cristo Jesus. Nós temos um hinário, na harpa cristã, que traz essa mesma mensagem: tudo em Cristo. Mas muito bem, portanto, essa nossa lição número 3, no nosso estudo aos Colossenses, da carta aos Colossenses, a lição 3, plenitude de todas as coisas em Cristo Jesus. Tivemos este esboço, temos proposto esse esboço nesses tópicos: Cristo Jesus e a plenitude da criação, verso 14 a 17. Cristo Jesus é a plenitude da igreja, verso 18 até ao verso 20, e apelo aos Colossenses 21 a 24. Nosso textuário: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Se nós entendermos isso, aí
Vamos entender quando se diz, e deve ser a verdade, é tudo para Ele, é tudo nele, nada nosso. Não deve haver mérito nenhum, nem glória ou vanglória nossa de alguma coisa na obra de Deus, porque na verdade é tudo por Ele e para Ele. Por isso que Paulo diz, daquela forma meio ousada: eu trabalhei mais que todos eles. Depois ele corrige: não eu, mas a graça de Deus é em mim. Assim, para nós também, o que somos, qual o dom que temos, cantamos bonito, tocamos instrumento bonito, evangelizamos com graça, falamos em mistério, temos visões dos céus, somos bons pregadores. O que temos de grande? Não é nosso, é o dom dado por Cristo, que está concedido a nós e é dele primeiramente. Portanto, que Deus nos abençoe e nos dê graça em tudo. Assim terminamos essa lição número 3. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.